A primeira coisa que eu quero falar com você nesse instante é sobre caminho versus destino. Caminho versus destino. O povo crente, o povo de Deus, por ser um povo tão abençoado, por já ter recebido um presente tão grande de Deus chamado destino, o povo de Deus muitas vezes esquece de valorizar o caminho, como deveria valorizar o caminho. Muitas vezes nós temos pressa a chegar num destino. Hoje a vida está muito rápida, essas coisas estão muito rápidas. Hoje você quer fazer uma viagem, vai de avião, tão rápido. Eu não sei você, eu gosto muito de dirigir. Eu gosto mesmo. Tem gente que não gosta. Porque na minha memória, na minha mente, as lembranças melhores que eu tenho, seja de férias ou de viagens, são as que eu pude andar a pé, são as que eu pude andar a cavalo, que eu já andei a cavalo, são as que eu pude viajar de carro e contemplar as coisas da minha volta. Tem lugar que você vai e você nem chega a conhecer, porque só fica dentro do aeroporto. Porque shopping, dentro do aeroporto, você vai ver tudo igual em todo lugar. Mas eu comecei a pensar sobre isso e me deu um saudosismo, assim. Eu vou falar para a igreja um pouquinho da minha infância, algumas coisas, sobre esse negócio de caminho versus destino. E eu comecei a lembrar de quando eu era pequeno. Então, família de pobre é diferente de família de rico. Então, você não vai achar assim que foi menos para mim, porque para mim foi espetacular as viagens que eu fiz. As melhores viagens que eu fiz foi de trem. Foi de trem. E era tão longa essa viagem, a gente saía de Campo Grande para ir para um lugar tão distante chamado Ponta Porã, mas demorava, gente. E como criança, e até hoje minha tia mora lá, e a nossa viagem era para a casa da tia e dos primos, para passar as férias com eles, e a gente brincar com os primos e brigar com os primos, né? Que é assim mais ou menos. Mas essa viagem, eu e meus irmãos, a gente ficava assim ansioso, porque a gente sabia que a viagem tinha algumas coisas espetaculares. Parar em cada estação era algo tremendo. Ouvir ali, né, quando tocava, né, a buzina, ou sei lá, a sirene do trem, aquele tic-tac dele. E aí dentro do trem você parar, por exemplo, parar em Maracaju. Gente, eu não sei se ainda existe, mas tinha uma chipa, a gente é criança e tudo é maior, né? A chipa para mim era enorme assim, né? Parar para comer aquela chipa. Eu lembro que quando era criança tinha um túnel de pedra que a gente via, que era fantástico aquilo. E chegar em Ponta Porã já era expectativa para pegar o táxi, que era uma charrete. Alguém aqui pegou charrete, né? Vocês são antigos, né? E pobre também. Mas era fantástico. E eu sei que o tempo passou, eu lembro de algumas viagens, né, que o pessoal mais chique já tinha aqueles carros que tinham o toca-fita ali, né, que era fita, né, cassete. A gente nem sabe o que é fita cassete, né, que enrola, tinha que bater assim um pouquinho para ela funcionar, né. Aí colocava, o pastor Cláudio está lembrando, para lembrar, aí tocar aquelas músicas, aí a família cantando aquelas músicas dentro e aí a criançada, o pessoal ia comendo. Eu fiz algumas viagens que não era com o carro da família, mas com o tio. E eu lembro que a gente tinha um lanche muito gostoso, que era um negócio que ele falava assim, não sei porque que dava pra gente, porque ele falava assim, vai sujar todo o carro. É um biscoito que até hoje tem, que é aquele de polvilho, que você vai mordendo ele assim, só tem vento dentro dele, né? E vai soltando para tudo quanto é lado aquele farelo. E tinha aquela famosa pipoca, né? Que até hoje tem, doce, né? Então na viagem divertida, essas viagens que você fazia. E eu fico imaginando, né, hoje talvez às vezes a gente anda com alguma criança no carro, ainda você canta com ela algumas canções, mas não é mais normal hoje, porque hoje em dia fala assim, nem o CD não tem mais no carro, né, já está o pendrive já está ficando também ultrapassado, o pessoal já está colocando o Bluetooth para escutar música, né, então tudo vai passando muito rápido, mas o que fica são essas viagens, essas caminhadas. E eu fico imaginando, você já parou para pensar como que era na época dos seus pais? Como que eles viajavam? Como que era na época do seu bisavô? Como que era na época lá do povo de Israel, viajando pelo deserto? Como que era aquela viagem? Do que eles conversavam? Como que era o momento que eles paravam?
E eu fui pensando nesse Deus, assim, que Ele tem um destino para a gente, mas é um Deus que quer levar a gente para caminhar com Ele, e caminhar muitas vezes em alguns lugares para aprender dEle. Não tem lugar mais fantástico que o povo aprendeu, senão no deserto. Lembra ali quando Moisés ia liderando o povo e conversando, gente, nós vamos chegar numa terra, o nosso destino é uma terra que mana leite e mel. Olha, lá as frutas são saborosas, são grandes, as uvas são enormes. Eles nem imaginavam que no meio do caminho, eles iam ter descobertas mais fantásticas que o destino, porque eles iam chegar num poço que a água era amarga, ia se revelar para eles Jeová Rafá. Quer coisa mais fantástica isso na viagem? Momentos difíceis, de batalha e de luta, em que de repente eles tinham que levantar um altar no deserto e falar assim, olha aqui, Ebenezer, Deus se revelou como a minha pedra de ajuda. Momentos de guerra, de oração, no meio do deserto, na batalha, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Você percebe que o caminho, muitas vezes, ele é até mais importante que o destino. Opa, pastor, que é isso? Destino é o céu. Eu me atrevo a dizer para você que o céu não significa nada se Jesus não estiver lá. A questão não é o lugar, a questão é com quem você está, com quem você vai, quem vai caminhar com você, quem vai estar ao seu lado, e quando você chegar lá, quem você vai encontrar. Eu sei que o céu vai ser maravilhoso, que pessoas que caminharam na minha vida e que marcaram a minha caminhada, como meu pai, eu vou encontrar ele lá no céu. Eu tenho histórias para contar daqui da terra para ele, que ele não viveu aqui, e ele vai falar do tempo que ele chegou lá no céu. A gente vai se encontrar, eu vou encontrar meu irmão, você vai encontrar filho, tio, parente, amigos. Mas essa caminhada na terra, esse caminho que Deus tem para a gente, mas pastor, mas nem sempre o caminho é tão maravilhoso assim. Lógico, se a água estava amarga, ele teve que transformar a água, é porque não tinha nem água para beber. Se teve momentos que teve que sair água da rocha, é porque no deserto foi hora de ver realmente os milagres acontecerem. Você sabe a história de quando Jacó estava indo com Raquel, eles estavam indo para Efratá, e perto já de Efratá aconteceu algo que ela estava grávida, e ela começou a ficar com dores de parto, e você sabe a história, naquela carroça, ela deu à luz a um filho, colocou o nome dele de Benoni, porque ele queria dizer filho da aflição, porque a dor era terrível ali no deserto, e ela logo após dar o nome, ela morreu, faleceu. Mas Jacó chega e fala, não, o que minha esposa deixou é bom demais. Ele não é um filho de aflição, ele é um filho próspero, e ele mudou o nome dele para Benjamim. Fazia propaganda, né? O nome do filho, próximo filho do pastor Christian, quer dizer filho próspero. Deserto é lugar de transformação, é lugar de mudança, é lugar de Deus mudar as coisas. Eu até começo a pensar assim, que no caminho você vai aprender muito mais de Deus que em qualquer outro lugar, as coisas que Deus tem para falar para você. Mas eu queria perguntar para você uma coisa, que é a segunda coisa que eu quero falar. E se Jesus convidar você para ir para o deserto? Você sabe que o ministério de Jesus começou com deserto, e deserto é complicado. Você sabe que deserto é escassez, deserto é sol escaldante. Você está vendo, nós não estamos nem no deserto, já estamos sofrendo com o calor, com a falta de água. Mas imagine no deserto, que é o lugar de solidão, é o lugar de privação, é o lugar de perigo, é o lugar muitas vezes que você vai passar por situações que você nem imaginava passar. Mas e se Jesus convida você para ir com Ele para o deserto? Se Ele convida você para caminhar com Ele no deserto, Ele fala, eu quero que você me siga para o deserto. Eu acho que o ministério de Jesus começou pelo deserto, porque Ele queria nos convidar. Olha, eu já fui antes, eu quero que você venha comigo, me siga para o deserto, caminhe comigo no deserto.
Quero convidar você a ler um texto. Eu escolhi esse texto para falar sobre de caminhar com Jesus no deserto, de Marcos 6, não vai ser projetado. Marcos 6, versículo 30 a 44. É um texto que fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante que esse texto da multiplicação, todos os evangelhos eles contam essa história, porque é uma história muito importante. Mas eu faço questão de ler com você essa história, mesmo assentado, para relembrar na sua memória alguns mistérios dessa grandeza de Jesus que convida você para ir com Ele para o deserto. Mateus 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Marcos 6, de 30 a 34. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Olha Jesus convidando para ir para um lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para parar para comer. E visto serem muitos os que iam e vinham, então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha como Jesus ele atraía as pessoas, não importa o lugar, importa quem vai estar lá. 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu dela, porque elas eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Tipo assim, que elas se virem. Não é responsabilidade nossa, que nós não temos comida. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários. Olha aí, ó, o pastor Fábio falou de denário, né? 200 denários de pão para lhes dar de comer. Quer dizer, olha, o dinheiro que nós temos aqui, dá para comprar alguns pão franceses lá no mercado. Não dá para muita coisa não. E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram repartindo em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que não eram contadas. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, eles pareciam ovelhas sem pastor. E as pessoas o seguiram para fora da cidade, para um lugar seco e deserto. O que levava as pessoas a seguirem Jesus ao deserto? O que leva você a continuar seguindo a Jesus? O que leva você a permanecer firme nos caminhos do Senhor? Eu lembro de uma canção antiga que dizia, né? Faz tempo que a gente não canta ela, muito tempo mesmo assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Fala mais, né? Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem os muitos perigos, atrás não volto não. O que levava as pessoas a irem atrás de Jesus? Eu acho que o apóstolo Pedro é o que dá a resposta para isso, e que serve para nós nesses dias. Porque quando Jesus começou também a dar palavras duras, as pessoas começaram a ir embora, começaram a deixar, ao ponto de Jesus chegar para os discípulos e falar assim: vocês querem ir também? Aí Pedro dá aquela resposta, né? Para quem iremos nós?
Se só tu, Senhor, tem as palavras de vida. É por isso que você não deixa Jesus. Porque só Ele tem as palavras de vida. Porque quando Jesus abria a boca, quando Ele abria a boca para falar, todos admitiam isso. Quem é esse que quando fala, tem autoridade? Quem é esse que quando fala, Ele fala com poder, Ele fala com majestade, Ele fala com autoridade? Porque quando Jesus falava, não seguiam a Jesus os religiosos até eram forçados a seguir, porque viam que o povo ia atrás, mas seguiam a Jesus as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, seguiam a Jesus os bandidos, ladrões, seguiam a Jesus as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, até os bebedores de vinho seguiam Jesus. A Bíblia fala, todos seguiam Jesus. Quem é este que quando fala tem conhecimento e autoridade? Você está seguindo a Jesus? E Jesus já te convidou alguma vez para ir para um deserto? Você já andou num deserto com Jesus? Você sabe do que eu estou falando. Um momento que você sabe o quão difícil foi. Será que Jesus não está te convidando nesses dias para caminhar um deserto? Eu fico assim, não vou dizer indignado, eu fico mais indignado com quem vai atrás, do que quem fala, porque tem muitos pastores, igrejas, dizendo assim, vem para cá, e aqui tem uma fonte de água, aqui tem um ar-condicionado mais potente, aqui só tem bênção, aqui você vai prosperar, aqui você vai trocar de carro, de casa, aqui vai ter isso, vai ter aquilo, olha, aqui os seus problemas acabaram, não tem mais problema. Eu não fico indignado com os pastores que pregam isso, porque a Bíblia já alertou sobre isso, mas muito mais com quem conhece a palavra e vai atrás disso, porque está indo contra o que Jesus falou. Jesus não prometeu essas coisas, pelo contrário, ele falou assim, quem quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e siga-me. Ele disse mais, no mundo não vai ter moleza não, gente. No mundo vocês vão ter aflições. Tem dia que o sol vai esquentar, eu vou reter a chuva para o povo se lembrar. Mas tenham bom ânimo, eu estou no controle, eu que vou mandar a chuva no tempo e na hora certa. Eu estou no controle. Vamos para o deserto. Tem gente querendo uma coisa que um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, estão querendo uma graça barata. Viver uma graça que o Senhor não prometeu. E esse texto de Marcos é fantástico, eles seguiam para um lugar deserto. Eu acho que falar de caminho é muito fácil para nós, que Jesus chamava você para um caminho deserto, porque você começa a pensar, puxa, é muito fácil, né? Se for Jesus chamando, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas nem sempre as coisas são assim, da maneira que você está pensando aí na sua mente. As coisas não são fáceis, as coisas são muito parecidas como está lá em Deuteronômio capítulo 8, lê lá com calma, todo Deuteronômio capítulo 8, olha, você vai para o deserto, e eu vou te provar, eu vou te tentar também, eu quero extrair o melhor de você, eu quero ver a tua essência, fique tranquilo, eu vou cuidar de você, eu vou dar maná para você, vai vir água da rocha, não vai vir tanto de água que você quer, água com gás, vai vir água. Olha como o destino, ele não importa tanto, dependendo de quem está te levando, e quem você vai encontrar lá. Mas o que fazia as pessoas seguirem esse Jesus? Sabe o que faz? É a resposta que a gente tem. Quem além de Jesus podia, no meio de uma tempestade, de um tumulto, uma tempestade vindo forte sobre você, sobre a sua família, e um tsunami se levantando, ele vinha dizer assim, aquieta-te, sossegai, para vento, sossega mar, se prostra aí mar. Quem você poderia convidar para ir num cemitério, e depois de 4 dias que a pessoa foi morta, e ele chegar lá e dizer, Lázaro sai para fora? Quem poderia
estar caminhando para resolver um problema, alguém tocar na sua veste e a pessoa ser curada? Quem poderia não ser esse Jesus Cristo que tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas? E agora Jesus está ali no meio do deserto. E eu pensava que quando eu caminhasse com Jesus, os meus problemas acabaram. Igual aquele do desenho lá, não sei se é do Rei Leão, né? Seus problemas acabaram. E eu que pensei que ia acabar todos os meus problemas. Você se perguntou, mas depois que eu fui para a igreja, parece que a coisa piorou? Não levanta a mão não, que eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Eu disse, mas pastor, então me responde, por que, pastor? Por que que parece que depois que eu... Tem gente que fala assim, depois que eu virei crente, depois que eu comecei a ir na igreja, eu pensei que depois que eu começasse a dizimar, é aí que eu ia ganhar muito dinheiro. Eu fiz uma troca. Por que, pastor? A resposta vem com uma pergunta: por que você acha que o diabo ia mexer com quem já é dele? Entendeu? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais furioso ele vai ficar, porque ele sabe que mais íntimo e mais cheio do poder do Espírito Santo você está ficando. Ele sabe que mais dos mistérios, das grandezas de Deus não estão sendo revelados na sua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele fica com medo, ele fica temeroso. Então ele tenta se levantar contra você. E aí vem para você uma coisa, quando você vai caminhar com Jesus no deserto, não importa se é o diabo que se levanta contra você, ou se é Deus que está provando você. O que importa é que Deus continua no controle. O que importa é como Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não sabia que Deus tinha permitido o diabo tocar na família, nas coisas dele. Mas Jó sabia que ele poderia no final de tudo declarar: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Caminhar com Jesus no deserto é você poder dizer como Jó também. Sabe o que Jó disse? Você vai lembrar disso: ainda que ele me mate, nele esperarei. Acho que Jó já tinha tido uma revelação das profecias de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, não se cansarão, não se fatigarão, porque a matemática de Deus é diferente. Ele multiplica aquilo que não tem, ele dá vigor para aquele que não tem vigor nenhum. Dizer como talvez Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, o meu Deus é poderoso para me livrar dessa fornalha, mas se ele não livrar, ainda assim eu só vou adorar ele. E você sabe que eles foram para a fornalha, foram para o deserto, mas havia um quarto homem lá. Deus está falando com você. Deus quer falar com você. Um lugar deserto não há água, um lugar deserto não tem uma árvore que nasce, não tem uma fruta para você pegar. Se você eu queria tomar um refrigerante, não tem. Um lugar deserto, um lugar de isolamento, de pouca comunicação. Um lugar deserto, um lugar de esterilidade, lugar que falta tudo, é privação. E estes seguiram Jesus para um lugar deserto. Não é engraçado que você é conduzido para um lugar deserto? Para quê? Por quê? Deus quer ser conhecido por você. Que privilégio! Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você sabia que todos os nomes que estão em Jesus Cristo, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Shalom, todos eles foram revelados por Deus, sabe aonde? Deserto. No deserto. 5.000 homens, sem encontrar mulheres e crianças, seguiram para lugares desertos. Eles seguiram Jesus e de repente esse problema. Já aconteceu com você? Você está aqui na igreja, cantando, louvando, aí toca seu celular, você olha, oh meu Deus, não, você já atende esperando, aí você fala, daqui 5 minutos eu estou aí. Você já sai com o coração, mas eu estava na igreja, eu estava orando, eu estava cantando, eu estava louvando. Como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Para que isso aconteceu?
Eu não sei se você tem esses dias, a gente como pastor, às vezes acontece, tem época que está mais congestionada a coisa, eu imagino para Deus. Que você fala, meu Deus, tomara que se vir mais um desse hoje, eu não vou aguentar. Se tiver mais um telefonema desse hoje, eu acho que eu vou surtar. Mas vem. Aí você fala assim, ô Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Opa, estou pronto. É assim. De repente chega uma notícia no WhatsApp. Eu não queria que isso chegasse. Sabe aquele telefonema que chega de madrugada? Aquela ligação que você não quer receber? Sabe aqueles momentos que o seu filho está passando por um momento difícil? Sua filha está passando e você fala, meu Deus, por quê? Eu estou aqui na igreja, na presença de Deus, eu estou servindo Ele. Eu achei que na presença de Deus eu não teria mais problemas. Por que o diabo mandaria tantos problemas? Ou é Deus que está permitindo? Será que é Deus? Será que é o diabo? Você fica sem saber. Como que eu vou saber? Caminhe com Ele, ande com Ele, e Ele vai dizer, ei, eu estou aqui, eu estou com você, vou estar do seu lado, preste atenção. Jesus vai dizer para você, eu estou trabalhando em você, eu não terminei minha obra. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completar. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Ei, acorda, eu sou o alfa, eu sou o início de tudo. Tudo que começou tem um início, sou eu. Mas eu sou o ômega, eu sou o fim também. Eu sou o derradeiro, mas eu sou o último também. Eu sou o autor, mas eu sou o consumador. Eu sou aquele que era, que é e que sempre é de ser. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, porque Ele vai completar a boa obra em você. Ele vai terminar. Se Ele começou, Ele vai terminar. Ainda não chegou o fim, ainda não terminou. Ele está completando e você pode declarar, em Jesus eu sou completo. Ele me realiza, Ele me completa. Sabe por quê? Pessoas vão te decepcionar no caminho. Pessoas vão te ferir no caminho. Pessoas vão te abandonar no caminho. Pessoas vão recuar no caminho. Pessoas vão te atacar com palavras. Pessoas vão planejar o teu mal. Mas o Senhor vai dizer para você, eu deixei você ir ali para você aprender essa lição. Mas com cordas eternas eu te atraí, estou te trazendo de volta. O que eu vou fazer? Eu vou amarrar você em mim, você vai andar agora juntinho aqui. Porque com amor eterno eu te atraí, e eu nunca mais vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Quero que você coloque os seus olhos novamente nesse texto de Marcos. Eu creio que aqui tem uma imagem do tempo que vivemos hoje. Inclusive eu quero abrir um parênteses aqui de algo tremendo que Deus falou ao meu coração. Pois os discípulos mais velhos, que caminhavam com Jesus, atenta nisso que eu vou te falar, até porque tem uma geração nova de jovens que Deus está levantando para escrever uma nova história. Eu já estou me preparando, de verdade, para daqui a um tempo ir passando o bastão, né, pastor Fábio, né, pastor Cristian, o pessoal aí, tem que ir se preparando. Mas a gente precisa prestar atenção numa coisa nesse texto aqui. Os mais velhos, aqui na igreja, os mais velhos são os mais sábios. Tem gente que envelhece, mas não é sábio. Tem gente que envelhece e fica pior que criança. Verdade. Mas, aqui na Memorial, graças a Deus não. Os mais velhos são cheios de sabedoria. São cheios de conhecimento. É como se fosse assim, o mais velho, ele tem os bens, que o cara que trabalhou já o mais velho, ele já formou alguma coisa, já consolidou algumas coisas. Então, jovem, o mais velho tem isso aqui. E você tem a plataforma, você tem o conhecimento, você tem a tecnologia, você tem a inovação. Então tem que se unir o novo com o velho, porque os mais velhos, eles sabem ver o problema de cara. Fala assim, meu filho, esse problema eu já passei por isso, experiência, sabedoria, eu sei como que é. Meu filho, eu sei que você tem estudo, você tem faculdade, você tem pós, você tem mestrado, você tem doutorado, mas o seu pai já caminhou nesse lugar, seu pai já foi ali, tem conhecimento de causa. Então o problema é o seguinte, não tem comida. Eles identificaram, e o que tem são só 5 pães e 2 peixes, identificaram o problema.
Agora, ei jovem, Deus está falando com essa geração de novo tempo. Deus está colocando na mão de vocês pães e peixes. Precisa juntar o novo com o velho, para Deus fazer algo tremendo nesse tempo. O velho, mesmo os velhos que estão deixando de estar aproveitando, como aquela história de Eli, lembra do profeta Eli? Olha só, Samuel ele vai estar lá morando com Eli, e ele está no templo e Deus fala com Samuel. Samuel, Samuel, o jovem assim, Deus está falando, o jovem está se lascando na vida aí, porque não entende que é Deus falando. Para com isso, meu filho, muda de atitude, muda de vida, toma prumo, toma atento, toma jeito, eu quero te usar, eu quero te abençoar. Então Samuel está lá, Deus fala, Samuel. Aí o velho, Eli, ele não tem mais essas experiências que o jovem está tendo hoje. Sabia, jovem? Vocês estão tendo muito mais experiência do que nós, os velhos, porque nós já tivemos. Nós já tivemos. E se você não teve, você tem que ter. Mas Eli, ele tinha experiência. Ele sabia que era Deus. Ele sabia o problema. Pô, Samuel, é Deus. Quando ele falar de novo, você faz assim, assim, assim. Você está entendendo? O velho com o novo. Apesar que Eli, eu não quero deixar de exemplo para ninguém, né? Mas ele tinha experiência. Ele conhecia esse Deus. Então eu quero deixar para você, que você entenda que Deus é um Deus geracional. Ele quer abençoar gerações. E precisa ter essa fusão do velho com o novo, para Ele fazer coisas novas e tremendas. Então eu quero dizer para você que quando Jesus, voltando agora do parênteses, para o texto, e ele chega e fala, olha, nós temos essa multidão para dar de comer. Jesus ele olha e fala assim, são ovelhas sem pastor. Lembra aquela palavra lá de Ezequiel? Ai dos pastores, Ezequiel 34, se não me engano. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo. A fraca não fortaleceste, a quebrada não tornaste a ligar, a perdida não buscaste. Ainda você age com rigor e dureza. Jesus falou assim, vocês querem agir com rigor e dureza com essas ovelhas? Eu tenho uma ordem para vocês. Dá-lhe vocês de comer a cada uma delas. Ei igreja, o mundo está com fome. Que vocês possam dar ao mundo de comer do pão da vida. Jesus estava dizendo, eles não precisam ir embora, porque surgiu um problema. Em outras palavras, eu tenho tudo planejado, nada saiu do meu controle. Eu tenho tudo que eles precisam. O que você precisa, escuta isso que eu vou te falar, talvez esteja muito perto de você, e você está querendo buscar em lugares longe. Talvez o que você precisa está na sua casa. Talvez o que você precisa está na sua igreja. Talvez o que você precisa está lá no seu trabalho. Talvez o que você precisa está aí com você mesmo. É isso que Jesus falou, olha, vocês não precisam ir embora. Olha o que tem, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Se tiver um bocado de trigo, eu vou usar isso. Se tiver só um pouquinho de azeite lá na botija, eu vou usar isso. Se tiver só uma queixada de jumento, eu vou usar isso. O que tiver, eu estando aqui, é comigo. Está entendendo, meu irmão? Entendendo? Andar com Jesus no deserto é assim. É saber que Ele vai fazer coisas tremendas. Terceiro, no deserto, uma coisa que você vai descobrir até nisso, eu não tenho o que é suficiente. Mas se o deserto é lugar de escassez, no deserto você não tem o suficiente. Porque eles disseram, tudo o que temos, 5 pães e 2 peixes. Aqui Jesus falou assim, 5 pães e 2 peixes, maravilhoso, traga para mim, traz até mim. Você já se sentiu assim, meio, tipo assim, ou vou explicar melhor, você já sentiu que você não é suficiente? Assim, eu acho que eu sou meio para baixo. Acho que a melhor coisa é a gente ser assim, sabia? Falar, Senhor, eu não tenho o suficiente. Senhor, eu não tenho todo o conhecimento suficiente que tal pessoa tem. Senhor, eu não sei usar toda essa tecnologia, essas coisas que todo mundo usa. Senhor, eu não sei o suficiente sobre isso, sobre aquilo. Senhor, eu não tenho o suficiente. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Tudo que tenho são 2 peixinhos e 5 pães, mas eu darei para o Senhor.
Você já ouviu aquele ditado? Está falando de ditados hoje, né? Que coração de mãe sempre cabe mais um. Já ouviu esse ditado? Jesus estava dizendo assim: ó, traz aqui para mim, porque sempre vai ter lugar para as ovelhas. As ovelhas não vão ficar sem pastor. Talvez os discípulos imaginaram, ele vai pegar esses pães aqui e vai esticar esses pães aí, vai pôr um fermento espiritual, vai ficar aquele pão comprido, aquele pão de metro, e vai dar para todo mundo, vai esticar o pão. Aí vai esticar o peixe, esse peixe vai virar uma baleia, um cachalote lá, e vai sobrar comida, ele vai esticar esse. Você já sentiu um momento assim que parece que seu dinheiro tem que esticar? Que Deus está esticando você? Quando Deus está esticando as coisas, Deus está apertando as coisas, é hora de você dizer: Senhor, eu não tenho o suficiente. Você tem passado por provas, tribulações, Deus colocou você aí para que pudesse te esticar, te provar, para ver a tua essência. Então você vai declarar nesse tempo de deserto: Senhor, eu não tenho muita paciência mesmo, descobri. Senhor, eu não sou paciente, eu não tenho paciência. Senhor, eu fico irado rápido. Senhor, eu não tenho saúde suficiente. Senhor, eu não tenho dinheiro suficiente. Senhor, o emprego surgiu, mas eu não tenho todos os diplomas que pediram, eu não tenho o que precisa, não é suficiente o que eu tenho. Já passou por isso? Situações que surgem oportunidades, você fala assim: eu não tenho o suficiente. Às vezes tem uma biara para comprar uma casa, você fala assim: puxa, essa casa que eu queria, mas eu não tenho o suficiente. E às vezes eu falo a verdade, isso eu dou testemunho, e é verdade o que eu vou falar, irmãos, aqui. Às vezes eu olho e falo assim: Deus, eu não tenho o suficiente, eu não sou o suficiente para ser o pastor da Memorial, ou tanto desses homens de Deus que o Senhor colocou aqui na Memorial. E eu acho que é por isso que eu falo, então fica a dica, eu falei: Deus, eu não tenho o suficiente. Aí sabe o que Deus faz? Eu completo. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Em mim você é realizado. Em mim você é completo. É isso que a gente tem que entender. Deus, eu não tenho o suficiente. Milagres não acontecem quando você não reconhece que você não é suficiente, mas que o Senhor é suficiente. Tem até um hino que fala, né? Suficiente é o Senhor para mim. Ele é suficiente. E eu olho para trás e eu vejo quando eu não tinha capacidade nenhuma. Eu vou ensinar um negócio para vocês hoje que eu aprendi. Hoje, minha filha está ali, agora vai descobrir que eu nunca contei isso para ninguém. Vou ensinar um curso para você aprender a ter as coisas suficientes na sua vida. E um curso para você aprender a orar, aprender a economizar. E você fala assim: onde que eu compro, pastor, esses livros, né? Então eu vou te dar uma dica para você que quer aprender a realmente a depender de Deus, ver que você não é suficiente. Tenha filhos. Tenha filhos. Quando você tiver um filho ou filhas, você vai assim: meu Deus, eu não sei o suficiente, como que eu vou educar? Como que eu vou ensinar? Você vai aprender a orar mais. Meu Deus, minha filha não chegou ainda, meu filho não chegou ainda. Meu Deus, protege, guarda, Senhor. Senhor, será que aconteceu alguma coisa? Toca o telefone. Ai, meu Deus do céu. Você vai orar mais. Então não precisa de curso, tenha filhos, você vai aprender a orar. As mães que estão aqui, os pais, concordam comigo, levanta a mão assim. Filhos, obrigado, vocês ensinaram a gente a orar mais. Ensinou a gente a administrar melhor o dinheiro. Os filhos ensinam a gente a ter mais paciência. Quando você não tem paciência, filho ensina. Filho é o que ensina mais a gente a aprender a perdoar. Porque filho você perdoa sempre. Então aprende com os filhos a perdoar as outras pessoas. Os filhos ensinam você a não julgar os filhos dos outros. É muito fácil, porque você estende a graça e a misericórdia sobre o seu filho, esconde eles lá. Mas quando é o filho dos outros, você, tá vendo, ó o filho do pastor. Você viu como o filho do pastor Fábio é bagunceiro? Você viu como o pastor Cristian está pagando hoje, que ele pegava no pé da criançada, agora o Lourenço corre aqui? Nem o pastor Cristian não está aqui, mas está assistindo, ele vai cortar essa parte lá na hora que editar. E eu pensava, meu Deus, eu consigo cuidar de uma farmácia, eu consigo cuidar da pastorear a igreja, mas eu não consigo cuidar dessas meninas. Deus, eu não sei o suficiente, me ajuda. E elas aprenderam junto, né? Porque tiveram que ter paciência comigo também, que eu fui aprendendo junto.
Então não existe seminário de oração. Você tem que dizer, cara, eu não tenho o suficiente. E um dos exercícios é, quando você tiver filho, você vai entender melhor isso aí que eu estou te falando. Eu sei que você concorda comigo. Ei, se você não tem o suficiente, você é a pessoa ideal, certa, para Deus realizar o milagre. Entrega para Ele o que você tem. Você fala assim, eu não tenho o suficiente. Eu penso que eu não tenho o suficiente. Eu sei que eu não tenho o suficiente. Lê lá Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além, acima de tudo que você possa pensar ou imaginar. Ele é suficiente na sua vida. Ele é suficiente. Quem além de Jesus poderia pegar 2 peixes e 5 pães? Eu estou muito ligado nesse negócio, né? 2 mais 5, 7. 7 é o número completo. Em Deus, em Jesus você é completo. Jesus é o perfeito. O número da plenitude em Jesus. O número de Deus para realizar as coisas. 7 dias Ele realizou todas as coisas. É com 7 que Ele vai realizar. Então você pode dizer assim, com Jesus eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Eu sou uma mãe realizada. Eu sou um pai realizado. Eu sou um pastor realizado. Eu sou um professor realizado. Eu sou isso realizado. Porque em Jesus você pode não ter o suficiente, mas nele você é completa. Nele você é completo. Eu quero que você fique com seus olhos em Marcos 6. Porque também Deus, Ele é um Deus assim que Ele gosta, você pensa que não, mas que Ele gosta de decência e ordem, irmãos. Eu vejo que muitas vezes o crente perdeu o temor e o tremor diante de Deus, e até o respeito, a reverência na casa de Deus, a reverência na sua casa, a reverência com as coisas de Deus. Olha que coisa interessante, ele chega e fala assim, ó, manda o povo sentar ali, mas não vai sentar primeiro, põe todo mundo de pé aqui, aí eu vou fazer assim, vai sentar de 50 e 100, então ele começou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, pode sentar, 1, 2, 3, 4, 50, pode sentar. Deus é Deus de ordem e paciência. Você já foi, eu já fui em alguns jantares, lugares que não tem controle, meu Deus, é uma bagunça para comer, aí fica o pessoal sem comer. Quando é organizado, o cara fala, podia ser minha mesa primeiro, por que pôs a mesa número 10 primeiro, depois a número 12, depois a de cá? Jesus foi organizando assim, ó, sabe porque Ele estava trabalhando a paciência das pessoas. Então, quando alguém do seu lado receber a bênção, glorifica, exalta o Senhor, exalte o nome dEle, porque talvez você já é o 49, talvez você já tinha mais de 5.000 pessoas, imagine lá para comer, 1, 2, 3, 4, 5, 50, sei, mas por que eu estou mais tempo andando com Jesus, por que não pôs eu primeiro para comer? Por que não pôs eu primeiro para receber? Vai discutir com Deus, mas Ele põe sentado e fala assim, ei, vibra, se já foi 10 na sua frente, é sinal que a fila está diminuindo, vai chegar a sua vez, pode demorar irmão, pode demorar irmã, tardará, mas não falhará. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. A gente não pode, porque diz que quem grita, né, é o que recebe menos. Você sabia que eu aprendi isso até em educação de trânsito? Você sabia que o bombeiro, o cara que está mais gritando, esse está bom, está funcionando ainda o coração, está bom o pulmão, pega aquele que está quietinho. Não é assim? O trânsito? Gente, adulto chorando já é terrível, gritando. Imagine as crianças que tinham lá, como que Jesus acalmou, porque criança é diferente de adulto, criança é sem controle, né? Criança não para, né? Parece que tem um fôlego que não para a criança. É por isso que o Senhor diz para a gente, no Salmo 131, Ele fala assim, ei, espera no Senhor, espera, confia nele, espera igual uma criança desmamada, não fica gritando, não fica histérico, espera Israel no Senhor, espera Pedro, Paulo, João, Maria, espera no Senhor, espera, confia nele. Senhor, meu coração não se elevou em coisas elevadas, eu não estou assim preocupado tanto com o destino, eu estou preocupado é que o Senhor está aqui. Lembra de Marta e Maria? Eu quero estar na tua presença, a tua presença é maior. Oh Senhor, de certo eu fiz sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com minha mãe, eu vou esperar no Senhor desde agora e para sempre.
Estar na presença do Senhor não tem nada melhor do que isso. Nada melhor. Espere a sua vez. Creia. Ele está vindo na sua direção. Por fim, no deserto é o lugar que o milagre acontece. Eu creio nisso mesmo. Olha só. Abre a sua Bíblia. Olha de novo em Mateus 6, o 41. Jesus, ele pegou os 5 pães e os peixes. Olha o que ele faz. Ele pegou os peixes e os pães na mão. Eu não sei se ele pegou só um, mas ele fala que pegou os pães e os peixes, e ele ergueu os olhos para o céu. Eu falo que essa é a hora da gratidão. Ele ergueu os olhos para o céu. O texto fala, olha o que diz assim: ele ergueu os olhos para o céu, ele abençoou o pão, ele abençoou, depois ele partiu, depois ele deu aos seus discípulos, e também repartiu entre todos. Foi o que ele fez. Ele agradeceu, ele abençoou, ele partiu e ele repartiu, e ele deu. Lembra aqueles discípulos no caminho de Emaús? Aqueles discípulos no caminho de Emaús que Jesus começou a andar com eles, e depois eles compungiram Jesus para entrar na casa dele, e Jesus entrou, aí Jesus sentou na mesa com eles, aí fala que Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu para eles. Lembra da última Páscoa? Da ceia? Jesus agradeceu, abençoou o pão, partiu o pão e distribuiu o pão. Eu fiquei pensando sobre isso. O que Jesus fez com os discípulos, o que ele fez, ele abençoou o pão, partiu o pão e deu o pão. É isso que ele faz comigo e com você. Ele fala: Pai, eu te agradeço por eles. Pai, eu não quero que nenhum deles se perca. Oh, te agradeço, Pai, eles andaram comigo, eles são meus. Pai, eu quero abençoar eles. Da mesma forma, Pai, que eu fui abençoado por Ti, eu abençoo eles, para que eles sejam um como nós somos um. E Ele abençoou. Mas depois, Ele quer te esticar, Ele quer te partir, Ele quer que você vá representando esse pão da vida que é Ele para outros lugares. Ele quer que você seja um representante dEle, Ele quer que você seja a luz, Ele quer que você brilhe, que você leve essa luz para outras pessoas. Por isso que eu gosto muito do pequeno grupo, porque eu falo pequeno grupo é multiplicação, é hora de partir. Ah, pastor, vai dividir, divide para multiplicar. Está entendendo? Ele agradeceu, olhou para o céu, reconhecendo que toda a boa dádiva vem do Senhor. Ele abençoou o pão, ele partiu o pão e ele deu o pão. Você não pode pregar até que você conheça aquele que é o pregador verdadeiro, Jesus Cristo. Eu conheço muita gente que diz tantas coisas, mas se não caminhou com Jesus, você percebe que o que sobra na pessoa é arrogância e prepotência. Mas quem foi quebrado por Jesus tem um coração de amor, de perdão, de compaixão, é diferente. O tema da palavra é deserto, onde o milagre acontece. Eu não consigo explicá-lo, eu não consigo te dizer com certeza quando o milagre aconteceu. Eu não sei ao certo se o milagre foi no momento em que ele olhou para o céu, se foi no momento que ele abençoou o pão, que ele pegou o pão. Eu não sei dizer se foi na hora que ele partiu o pão, mas eu acho que Deus sempre nos multiplica e nos abençoa quando nós somos quebrantados, quando nós somos quebrados. Eu acho que é muito mais na hora que ele partiu o pão. Sabe por quê? Porque ele fala assim: esse é meu corpo que é partido por vós, para que a gente entendesse que a gente pode ser um. Salmo 119, 71 diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E aí que está o milagre, em algum lugar do tomar, abençoar, partir ou distribuir. O milagre está em algum momento do deserto que você está passando. Talvez seja o momento que a água está amarga, e Ele vai se revelar como Jeová Rafá para você.
Talvez seja no momento que surgiu uma barreira diante de você. Ele fala assim: eu sou o Jeová Nissi, eu sou tua bandeira, eu vou na tua frente. Talvez seja na hora que está faltando tudo. Ele fala assim: eu sou o Jeová Jiré, eu vou prover o que você precisa. Em algum lugar, entre os quebrantamentos da vida, as decepções com os filhos, no caos do lar, nas dificuldades financeiras, nos relacionamentos quebrados, pessoas que te feriram, te abandonaram, é aí que está o milagre. Está me entendendo? É aí que está o milagre. O diabo, ele acha que ia te matar, porque o diabo, ele veio, né? Para roubar, matar e destruir. Eu já contei isso. Ele veio para matar e roubar minha mãe, veio para destruir nossa família. Minha mãe ia suicidar. E aí o Senhor diz: não, filha, eu vim para te dar vida e vida em abundância. O milagre está nos lugares partidos. A minha mãe entende bem o que é isso. Ela olha para a história dela, para trás do deserto que ela passou, e talvez ela olha para hoje, como por um retrovisor talvez, e fala assim: olha, Deus levantou 3 pastores, e já agarrou o meu caçudo e já levou para o céu. Eu quero dizer para você que Deus nos leva para lugares para nos transformar em outras pessoas do deserto. José não seria José se ele não passasse o que ele passou. Todo o mal que vocês tentaram contra mim, Deus tornou em bem. Pedro não seria Pedro se ele não passasse o que ele passou, a humilhação que ele passou. Ele negou Jesus, depois ele chorou amargamente, e ele tem aquela conversa com Jesus, que Jesus fala assim: você está preocupado? Então segue-me, segue os meus passos, anda comigo pelo deserto, anda comigo. Mas tem mais, tem muitas ovelhas sem pastor, e eu amo essas ovelhas. Então Pedro, cuida das minhas ovelhinhas, cuida dos meus cordeirinhos. Paulo não seria Paulo se ele não tivesse com toda a sua inteligência, com tudo o estudo, o conhecimento que ele tinha, com quem ele estudou, a informação que ele recebeu. Ele teve que literalmente cair do cavalo, cair do cavalo para levantar humilhado e reconhecendo: existe só um único Deus, e eu não posso ser negligente à visão que Ele me deu, porque quando eu caí do cavalo eu tive uma visão celestial, e eu não abro mão mais dessa visão celestial. É no deserto que você vai ter uma visão celestial, é no deserto que Ele vai transformar eu e você. Eu quero que no deserto agora que você está vivendo, Deus abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, e você agradeça pelo que restou. Talvez você possa dizer: pastor, você não sabe nada, eu perdi tudo no deserto. Eu posso dizer uma coisa: Deus nunca vai usar o que você perdeu. Já falei isso domingos alguns atrás que eu preguei. Deus vai usar o que restou. O povo não ia saber o que fazer, irmãos. Olha o texto, se você olhar lá, sobrou 12 cestas cheias. Dá-lhe vocês de comer. Jesus já deixou a cesta cheia para dizer para eles assim: olha, tem muita gente com fome, e vocês são responsáveis agora para alimentar. Então, quando tudo terminou, restaram ainda 12 cestos, e Ele sempre vai usar na sua vida o que restou. Pastor, não restou nada. Abra os seus olhos nessa noite, o Senhor vai te mostrar o que restou, principalmente Ele andando com você, Ele andando ao seu lado. Então pare de chorar pelo que você perdeu, e comece a agradecer pelo que restou. Alguém foi embora? Algo ficou com você, algo está com você, algo Deus está te mostrando que tem um valor inestimável, maior. Quando você chegar ao seu destino final, então você entenderá tudo isso. Mas agora eu quero convidar você a imaginar daqui a um tempo, todo esse deserto que está passando, essa pandemia que estamos passando. Sabe quando você passa por uma curva difícil, você se livra de um acidente na estrada? Já aconteceu com você de um livramento, né? Você se livrar de um acidente na estrada, e você olha para trás: meu Deus, Deus me livrou daquilo ali, Deus me protegeu. Eu quero convidar você hoje a começar a olhar pelo retrovisor, né? Pela fé, assim, as coisas que Deus já fez na sua vida, e começar a agradecer os caminhos que Ele já esteve com você, os livramentos que Ele te deu. Mas olha uma revelação que eu tenho para você aqui. Olha em Marcos 6, 39. Olha o que Jesus ordenou aqui. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos, certo, irmãos? Onde que eles se sentaram? O que diz o texto aí? Numa relva verde do deserto. Às vezes acontecem coisas no deserto e você nem percebe, como a Débora falou.
Ele me leva para verdes pastos, Ele prepara verdes pastagens para mim, Ele refrigera a minha alma, mesmo em meio ao deserto. Eles se assentaram numa relva verde, Ele preparou uma relva verde para eles repousarem, para eles se assentarem. É o que o salmista no Salmo 23 fala: o Senhor é o teu pastor no seu deserto, de nada você tem falta, nada te faltará. Ele vai estar com você em todo tempo, em todo momento. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva junto a águas de descanso, porque Ele vai inverter as coisas na natureza. Está deserto, Ele vai abrir um rio no deserto, Ele vai colocar um oásis no deserto. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? No deserto você não está sozinho, Ele está com você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele tem o seu bordão, o seu cajado para te consolar, para cuidar de você. Tem inimigos que vão se levantar no deserto, Ele prepara uma mesa perante seus inimigos e o cálice transborda. O Senhor diz diante do seu inimigo: epa, essa é menina dos meus olhos, esse é meu filho, essa é minha filha, você não toca nele, você não toca nela, ei, está proibido. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero convidar você agora a se colocar em pé, e se você pode, abrir os seus lábios e começar a glorificar o nome do Senhor, agradecer por tudo que Ele já fez no seu passado, olhar por um retrovisor e ver que teve momentos em que Ele colocou uma relva verde, teve momentos que você achava que ia desfalecer, que não ia continuar, que não tinha mais jeito, e o Senhor cuidou de você. Eu quero orar para que Deus abra os seus olhos nessa noite, para mostrar para você que Ele te sustentou. E na verdade, o que eu quero mesmo pedir nessa noite, e a minha oração, eu vou orar daqui a pouco, enquanto essa canção já vai ser uma oração, é que Deus mostre para você que Ele está aqui, que Ele está aí com você, que o anjo do Senhor acampa com você, que os anjos do Senhor estão em volta de você, que Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, que diante de todo o deserto que se levanta contra você, você possa dizer: que eu vou dizer diante desse deserto? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, Ele não vai dar para você com Ele todas as coisas? Que você esteja bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nenhuma outra criatura, nem o presente, nem o porvir, nada, ninguém pode separar você, nem o deserto, porque se tiver deserto, Ele vai pôr um rio no meio do deserto, e por onde esse rio passar, tudo vai transformar.